E já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia e por sua audiência. Hoje, falando sobre doenças respiratórias. Recebendo nos estúdios carinhosamente a pessoa que tem uma agenda muito intensa, mas encontrou um tempinho aqui para nos ajudar, para ajudar você a entender tudo sobre doenças respiratórias. Estou falando da doutora Fátima Marciano, pneumologista infantil e professora de pediatria da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Doutora, quando a pessoa tem o nariz entupido, popularmente assim, ela vai limpar, né? Ela vai limpar e talvez no processo, da força ou do esforço que se faz, vem talvez alguma... partes avermelhadas, o que é sangue coagulado aqui lá, às vezes esverdeados, o que é isso? Ou não se pode fazer força no limpar ou suar o nariz? Não, aí vamos separar um pouquinho. Quem tem rinite alérgica tem a mucosa nasal mais sensível e constantemente inflamada. Num tempo seco, como estamos, é comum sangrar o nariz. Né? Pelo tempo seco, às vezes a criança coça o nariz, sangra, rompe um vasinho e sangra. Agora, isso que você falou de secreção escura, esverdeada, amarelada, é o seguinte. A rinite alérgica, ela tem uma coriza, aquela secreçãozinha clara de ovo, que a gente chama água de torneira, clara de ovo, aquela secreção que fica o tempo todo escorrendo. Ela é clarinha, transparente. Só que, quando você está com muita rinite, a célula envolvida na rinite alérgica é uma célula avermelhada. Quando está muito alérgico, vamos dizer, às vezes descama a coriza, que é aquela aguinha, junto com células inflamatórias avermelhadas, que dão a essa secreção a coloração amarelo, esverdeada, espessa. Então, qualquer mãe que tem filho com rinite sabe, acorda de manhã aquela secreção grossa no nariz esverdeada. Se ela lavar bastante com soro, fica clarinha. E fica clarinha o dia todo, às vezes de noite volta a ficar escura. Então, às vezes, o que as mães não devem se confundir é levar ao médico ou num pronto-socorro, olha, estava clarinho, ficou amarelo, esverdeada, correr num pronto-socorro achando que é uma sinusite, que é uma infecção. Lava bastante com soro fisiológico que ela clareia, mostrando que é o processo natural de uma rinite alérgica, não é pus. Doutora, eu tenho que entrar nesse assunto também, até mesmo para esclarecer. A pessoa, né, de repente, que faz uso de alguma droga, doutora, assim, que vai, né, não sei como é que é o nome técnico, mas é inalar, cheirar, enfim, ela tem tendência a ter maiores complicações, não só no aparelho respiratório, mas nesse tipo de doença que a gente está abordando hoje, doutora? Olha, a droga que se inala é a cocaína, mais usualmente. E não precisa ter rinite alérgica para passar mal usando cocaína. Você vai destruir a sua mucosa nasal de todo jeito. Então, se você tem rinite alérgica ou é um asmático, é claro que você vai piorar muito. E se você não tem nada, você vai passar a ter. Então, é completamente destruidor do epitélio essas drogas. Tá vendo aí? E o asmático, particularmente, claro que ele não deve usar droga nenhuma. Muito comum que ele resolva fumar um dia na vida. Eu brinco com meus pacientes adolescentes, que eu tenho 30 anos de pediatria, e eu falo para eles, se você fumar, você morre. Porque asma e cigarro, pronto, a combinação pior que possa existir. Não é um casamento, mas nem, né? De jeito nenhum. A Francisca Ribeiro de Carvalho, de Sumaré, São Paulo. Obrigado, dona Francisca, que Deus abençoe a senhora. Ela pergunta, quem tem problemas respiratórios crônicos pode tomar coisas geladas, né? Água gelada, sorvetes, enfim, doutora? É a nossa amiga Francisca. Olha, o gelado é o seguinte, a nossa via respiratória é aquecida, a temperatura do corpo. Tudo que você toma geladíssimo pode te dar uma certa irritação, até por diminuir a circulação local de sangue. Num calor, quanto mais calor, menos indicado o geladíssimo. Né? Eu penso assim, os chineses recomendavam que para uma boa saúde você não pode dormir tarde, acordar tarde, nem tomar geladíssimo. Então eu acho que alguma sabedoria tem aí, não é? Dormir cedo, acordar cedo e... dormir cedo, acordar cedo e não tomar geladíssimo. Ai, que maravilha, sabedoria chinesa, porque vivem tanto, gente. Mais um e-mail chegando aqui, a nossa amiga Mônica Moreno. Mônica, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, Mônica. Olá, Frei, meu filho tem 19 anos e recentemente descobriu uma sinusite. Antes de meu filho descobrir que ele tinha, teve tosse por um mês. Ficamos em pânico, porque a tosse parecia que ia arrebentar tudo por dentro. Com a
crise de tosse e teve 2 vômitos. Graças a Deus, a tosse foi indo embora. O que ficou é o nariz irritado e às vezes parece ter pigarros na garganta. Que sintomas é esse, né? Fez tratamento com medicamentos para sinusite e pergunta se a sinusite tem cura. E obrigado, Frei, por nos atender e nos ajudar sempre com o Vida e Saúde. É a nossa amiga Mônica falando do filho dela, doutora. Mônica, a sinusite aguda, um quadro isolado, um quadro único. Você fez uma infecção de via aérea superior, ficou resfriado, juntou catarro 1 semana, 10 dias e fez uma sinusite. Tratou com antibiótico e ficou curado. Acabou o problema. A diferença é quem tem rinite alérgica, que tem sempre muita secreção, por isso a higiene nasal com soro fisiológico é a base do tratamento, lavar muito a via aérea superior com soro fisiológico, porque senão você fica recorrendo no que a gente chama de sinusopatia crônica. É toda hora você tem catarro, o catarro é meio de cultura, vem uma bactéria e faz outra infecção. Okay. Aí você junta catarro, é meio de cultura, então sempre lavar e cuidar da rinite com os tratamentos da rinite, para que o catarro não venha e você não fique fazendo um quadro de repetição. Okay. Mas um quadro isolado, como parece o do seu filho, eu acho que resolvido está. Okay. Doutor, aqui o e-mail que chegou é da Bianilê, né? Banilê, obrigado, Banilê. Ela mandou e-mail para nós, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Há pouco tempo ela fez uma cirurgia. O médico pediu alguns exames pré-operatórios, um deles foi um raio-x do tórax PA perfil. E o resultado foi o seguinte, agora que vem nódulo radiopaco intracentimétrico projetado no terço médio do pulmão esquerdo, podendo corresponder a granuloma residual. Aí vem a pergunta, é algo para eu me preocupar, né? Aliás, é algo para a gente se preocupar? Aí a pergunta da nossa amiga Bani, doutora. Olha, eu acho que é difícil a gente responder essa pergunta para ela. Eu acho que ela tem que conversar com o médico, okay. Porque uma imagem de nódulo num pulmão pode ser um achado ao acaso, uma cicatrização de uma doença que ela teve muito para trás, né? Então, cada caso é um caso. Não entrar em desespero, mas não negligenciar, conversar com o médico. Eu acho que se tem lá um laudo qualquer, porque pode ser N coisas, várias coisas. Então, o seu médico vai dizer, não, isso é uma coisa de cicatriz antiga, isso é uma coisa nada, não se preocupe. Então, eu acho que agora tem que ver o que ela tem. Isso é difícil a gente dizer. Outro fã-clube chegando aqui, gente. Olha só. Primeiro, eu queria elogiar o trabalho da doutora Fátima. Ela cuida do meu filho Tiago. E ela detectou que ele tem APLV. Depois eu vou explicar aqui. Como não é toda a família que vai no consultório e consegue entender como essa alergia afeta o sistema respiratório, queria que ela explicasse. E se puder também evidenciar a diferença de uma criança assim das demais, tanto na alimentação como nos cuidados, pois sua imunidade está baixa. É a Gláucia Sanches que mandou assim um e-mail, que o Tiaguinho aí está sendo cuidado pela doutora. Daí, doutora, no caso aí do que é APLV da sua paciente, a Gláucia aí, doutora? Bom, então um beijo para a Gláucia e para o Tiago, né? Aí é o seguinte, a APLV é alergia à proteína do leite de vaca. O que acontece às vezes? Você pega um bebê pequeno, uma criança abaixo de 1 ano, que começou uma tosse, por exemplo, com 4, 5 meses de vida, e de lá para cá nunca mais parou de tossir. Ele chia o peito, ele tosse, ele encatarra, ele infecta, ele faz febre, ele tosse de novo, ele toma um remédio, ele melhora, e vai embora, certo? Você tem várias situações. Asma pode ser? Claro que pode, né? Rinite alérgica e asma pode, né? Então, você tem um leque de situações. E tem a APLV, que é alergia à proteína de leite de vaca. Quando você introduz precocemente um leite chamado de proteína íntegra, que é o leite de vaca comum. Por exemplo, um desses leites fórmula que nós temos, as fórmulas de partida para dar para um bebê, complementar leite para um bebê, leite 1, leite 2, são leites de proteína grande. A proteína do leite de vaca, ela é da vaca e é grande, ela não é humana, né? Então, ela é grande, e ela funciona. Só. É para o bezerro. E ela funciona como um corpo estranho, como um alérgeno, como se fosse um quadro, desenvolvesse um quadro alérgico pela proteína grande. E aí você fica com uma criança que, a partir do momento que isso entrou na vida dela, ela particularmente é sensível a isso. Então, por exemplo, não é certo você ter uma criança asmática, que você disse que é asma e trata de asma. Algumas pessoas falam, mas será que também não é bom tirar o leite? É outro problema. Quando você descobre que é leite, não é asma.
Ela pode até ter asma mais para frente. Ok. Então, tirar o leite, dar leite com proteínas quebradas, é uma patologia que a criança sofre demais até descobrir. E confunde com asma, confunde com refluxo, confunde com leite. Confunde até com tuberculose, que faz você tossir meses seguidos e você perde peso. Leite de vaca é para vaca, para o bezerro. Vamos às ruas, aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Vamos lá? Doutor, bichinho de pelúcia, animal de estimação, ele piora a alergia? E daí, doutora, assim, a gente diz que tem uma criança no colo, enfim, a pessoa quer dar para o nenenzinho, aquele bichinho para ele entreter lá. E daí? Aí são duas coisas. Ela perguntou bichinho de pelúcia e animal de estimação. Ok. Então vamos falar de asma. Ok. Qual é o grande vilão da asma, tirando o cigarro, que é o grande vilão da asma? Né? É inalar o ácaro. E bichinho de pelúcia é um porta-pó. Ok. Né? Então você tem ácaro dentro Gostei dele. da definição. Porta-pó. Então, o que acontece? Ele tem ácaro, o ácaro se alimenta de pó. Então, para você ter uma ideia, se a criança pegar o bichinho e ficar brincando, ela inala diretamente. Mas quando a mãe limpa o quarto, ela tira o bichinho daqui e passa para cá. Né? Só dela mobilizar, ela joga o ácaro em suspensão no ar até 1 a 2 horas. E a criança inala isso depois. Então, não adianta limpar e voltar a criança para o quarto. Então, não é para ter bichinho de pelúcia, quem tem rinite, nada disso. Agora, o bichinho de estimação, quais são os 2 proibidos em asma? Né? É o grupo dos felinos Gato. E o grupo dos roedores. Então, não é para ter nem gato, nem leão, nem tigre. E não é para ter hamster, coelho, chinchila e esquilo. Eu já tive paciente com esquilo que entrou em crise. Né? Não sei como ele achou um esquilo. Mas são os roedores e os felinos os grupos principais. Aí o cachorro. Depende da criança. Tem criança que tem criança que não. Quando ela vai, o cachorrinho vai para o pet shop e vem perfumado, é o perfume. Mas o grupo proibido, felinos e roedores. Então, de repente, são dicas valiosíssimas, sabe por quê? Porque tudo isso, de repente, você está identificando com o programa de hoje, para o seu filho ou para si mesmo, começa a verificar os acessórios que estão ao seu redor, né? O grupo dos felinos, os roedores, os bichinhos, enfim, os presentinhos, talvez sejam isso que estejam provocando, desencadeando essas crises que você tem. Com licença, né? Frei. Claro. Quando a gente falou em bichinho de pelúcia, aí vale cortinas, tapetes, tem muito tecido no quarto da criança, pode juntar muito pó. Então, vale o bichinho de pelúcia, mas vale as cortinas, vale o tapete. São coisas que tem que ter no quarto, mas que tem que ser fácil de lavar. Se você não consegue tirar com facilidade, é melhor não tê-los. O Marcelo falou que vai jogar o seu bichinho de pelúcia fora. Com essa informação, nós vamos chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informação para você aqui no seu programa Vida e Saúde, que volta já só para você. Uma última dica que eu gostaria de deixar é em relação ao cigarro. O cigarro é extremamente danoso para o organismo humano como um todo e especialmente para o sistema respiratório. Ele provoca doenças muito graves no pulmão, como bronquite crônica, enfisema pulmonar, que são hoje denominadas DPOC, além dos cânceres de pulmão e de laringe.